Nesse vídeo de hoje, eu quero falar mais uma vez para vocês sobre o tema 1102. E eu quero mostrar para vocês a fala do ministro Paulo Paim. Até que fim, um homem de verdade, um político de verdade, subiu ao plenário da Câmara do Senado Federal para falar de temas como o descaso contra os aposentados, sobre o déficit da Previdência, que a Previdência não tem déficit, a Previdência está muito firme, portanto, pode muito bem pagar, reajustar salário de aposentado. E no final ele fala sobre a revisão previdenciária da vida toda. Finalmente, um político de verdade subiu ao plenário do Senado Federal para falar de temas como esse. E o mais impressionante é que o Paulo Paim, como vocês sabem, faz parte da base do governo. Mesmo assim, ele não poupou, ele subiu e falou tudo o que tinha que falar. Vejam o vídeo até o final para vocês entenderem, para vocês sentirem a situação. E realmente, todos os aposentados, pensionistas, essas pessoas são negligenciadas, não tem dúvida nenhuma. Quem está falando aqui é o próprio senador da República. Presta atenção no vídeo. Um assunto que toca profundamente as nossas vidas, a situação dos idosos, aposentados e pensionistas. Ao longo dos anos, essa parcela da sociedade brasileira tem sido negligenciada pelos governos, infelizmente, sofrendo com problemas que se agravam no dia a dia. O mundo ficou indignado, Vossa Excelência deve ter visto também, um dos presidentes mais bem informados que eu tive a alegria de dividir os trabalhos nessa casa. O mundo ficou muito indignado com o vídeo de uma mulher tentando sacar um empréstimo no nome de um idoso morto. E o idoso morto que ela trazia numa cadeira de rodas e queria ali fazer com que aquele cidadão morto pudesse, inclusive, apresentar a sua digital, enfim, para que ela pudesse tirar o dinheiro dele do banco. A agressão chegou ao extremo do extremo. Isso foi aqui no Brasil e repercutiu no mundo todo essa questão, com as câmeras, inclusive, filmando ali aquele cidadão morto na cadeira de roda e ela pegando na mão dele e querer que ele assinasse com a digital, consequentemente, assinasse com a digital para que fosse liberado o empréstimo que ela queria retirar o dinheiro dele mesmo. A vulnerabilidade, a exploração, a opressão e a violência contra os idosos é uma realidade, e esse caso mostra, apavorante no Brasil. Nós sabemos que isso não é de agora, vem de longe, é muita crueldade. A maioria dessas agressões estão dentro das próprias famílias, é o caso aqui, é um familiar. O Brasil possui mais de 32 milhões de pessoas idosas. Conforme a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, só nos 3 primeiros meses de 2024 já foram registradas 43 mil denúncias de violações contra pessoas de 60 anos ou mais. Número bem maior do que o do mesmo período de 2023, para ver que a agressão aumenta. Em 2023 foi 33.546 registros, o de 22, 19.764. Entre os abusos mais comuns esse ano, destaques para a negligência, 17,51%, exposição de risco em saúde, 14,68%, tortura psiquiátrica, 12,89%, maus tratos, 12,20% e violência patrimonial, 5,72%. O Estatuto da Pessoa Idosa, Lei número 10.741 de 2003, prevê como crime a conduta de colocar em risco a vida ou a saúde do idoso. Estatuto da Pessoa Idosa,
que eu tive a satisfação de ser o autor, principalmente aqui nesse caso, através de condições degradantes ou privação. O Brasil precisa investir em educação, conscientização sobre o direito dos idosos, tanto no setor privado como em políticas públicas. Senhoras e senhores, os aposentados e pensionistas são verdadeiros pilares do nosso país. Com décadas de trabalho duro, contribuíram para o crescimento e o desenvolvimento do Brasil. Suor, lágrimas, mãos calejadas, alegrias e tristezas fazem parte da trajetória desses cidadãos que dedicaram sua vida ao serviço do país. Religiosamente, contribuíram para a Previdência Social, participando de lutas por respeito e dignidade. Não podemos permitir que sejam tratados como invisíveis, pois são verdadeiros espelhos da nossa sociedade. Quantos de nós não temos um aposentado na família, um amigo aposentado? Quantos? Negar o direito dos idosos, dos aposentados e pensionistas e suas necessidades é negar a própria história do nosso país. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, o Brasil conta atualmente com cerca de 39 milhões de aposentados e pensionistas, e como também beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Destes, aproximadamente 30 milhões são aposentados e pensionistas, desempenhando um papel fundamental na sustentação de milhões e milhões de brasileiros em todo o país. O INSS é considerado o maior programa previdenciário do mundo e a sua importância se reflete em mais de 60% dos municípios brasileiros que dependem dos benefícios previdenciários para a sua sobrevivência econômica. Ao longo dos anos, apresentei inúmeras propostas no Congresso Nacional visando beneficiar a nossa gente, o nosso povo. Por exemplo, projeto de lei para recompor o valor das aposentadorias e pensões com o mesmo valor da época do recebimento do benefício. Projeto de lei para reajustar o valor das aposentadorias e pensões acima do salário mínimo. Projeto de lei estendendo o reajuste do salário mínimo às aposentadorias e pensão. Projeto para acabar com o fator previdenciário. Projeto que cria o 14º salário para aposentado e pensionista. Projeto da desaposentação, que está na pauta das comissões. Entre tantos outros, essas ações legislativas demonstram o esforço que fizemos e continuaremos fazendo em benefício desta causa. Essas questões aqui citadas precisam ser solucionadas o quanto antes. Chamo a atenção dos meus pares, senadores, senadoras, deputados federais, deputadas. Os aposentados e pensionistas se encontram numa situação crítica. É fundamental destacar que a Previdência Social não é deficitária. Conforme constatado pela CPI da Previdência, a qual presidi. E lá demonstramos que, na verdade, a Previdência Social, ela se mantém de forma firme, tranquila, até com superávit, se não fosse os desvios que aconteceram do dinheiro da Previdência no longo da história. Inclusive muitas anistias. Senhor presidente, senadores e senadoras, infelizmente agora eu vejo falar naqueles setores que não admitem a previdência pública, de
reforma que gostariam que acontecesse, uma reforma que visasse privatizar a Previdência, porque eles querem o regime de capitalização. Não passarão. Já tentaram no governo anterior e nós derrubamos. Agora, com o governo do presidente Lula, todos nós temos que ficar vigilantes, claro, mas muito firme, com o apoio do presidente, para que nem se pense e não tentem passar de novo a capitalização, que acabaria com a Previdência. Ficaríamos que nem no Chile. A maioria dos aposentados do Chile ganha em torno de meio salário mínimo, porque lá capitalizaram a Previdência. A Frente Parlamentar da Previdência Social, criada em 1995, tive a satisfação de ser o coordenador, junto com o ex-deputado federal Arnaldo Faria de Sá, de saudosa memória. E a parceria estabelecida com a Confederação Nacional dos Aposentados, Pensionistas, Idosos, COBAP, e também com o conjunto do movimento sindical. Evidenciam que o compromisso e a luta constante não pode jamais sair de pauta. É uma luta diária a defesa dos nossos idosos, aposentados, pensionistas ou não. Há desafios a serem superados, problemas a serem solucionados, verdades a serem ditas, mentiras a serem superadas. As filas do INSS e das perícias, assim como a aplicação da chamada revisão da vida toda para aqueles que contribuíram antes de 29 de novembro de 1999. São demandas urgentes que não podem ser negligenciadas. Reconhecer o direito dos idosos, aposentados, pensionistas, é mais do que um ato de justiça. É uma forma de valorizá-los por tudo aquilo que eles fizeram pelo país no longo das suas vidas. É honrar o compromisso com aqueles que nunca vacilaram em defesa do povo brasileiro. Nossa jornada em busca de justiça para todos os aposentados, pensionistas, idosos do Brasil tem que ser permanente. Ainda uma grande dívida de nós todos com esses cidadãos. E é nosso dever lutar incansavelmente até que essa dívida seja integralmente paga. Que a valorização dos aposentados, pensionistas, idosos, seja não apenas um instrumento de um discurso, mas uma realidade concreta que todos nós temos que estar na frente fazendo o bom combate. Afinal, é o mínimo que podemos fazer por aqueles que tantos fizeram por todos nós, pelo conjunto da população do nosso país. Era isso, senhor presidente, que gostaria de fazer no dia de hoje, porque percebo que há um clamor muito forte dos aposentados, pensionistas, idosos, para que o país tenha uma política salarial para eles também, que vá recompondo, né, os seus benefícios, porque é fato e é real, não dá para negar isso. Nós somos um dos autores da construção da política de salário mínimo, de inflação mais PIB. Então, o aposentado, e essa fala é uma fala que eu posso repetir sempre, que não tem como errar, à medida que o salário mínimo vai crescendo, e tem que crescer, né? O nosso sonho é que ele chegue um dia, pelo menos em torno de $500. Já foi 350, depois baixou para 300, 250. Se percebe o quê? Aquele aposentado que no momento de receber seu primeiro benefício, ele tinha lá o correspondente a 5 salários mínimos. À medida que o salário mínimo cresce e o dele não cresce, o dele vai sendo achatado. Se continuar sem isso que eu estou propondo, e já aprovamos aqui, o projeto está lá na Câmara dos Deputados, com o tempo, todos os aposentados e pensionistas estarão ganhando um salário mínimo. Então, para evitar isso, eu faço um apelo à Câmara dos Deputados. Vote um projeto que eu aprovei há em torno de, acho que 10 anos atrás, e está lá na Câmara. Compete à Câmara.
bote na pauta, vamos fazer um bom debate e vamos negociar com o governo do presidente Lula. Eu sou da base do governo do presidente Lula e eu não teria problema nenhum, matéria pautada, estabelecer um diálogo para construir uma política que faça justiça aos idosos e aqui principalmente aos aposentados, pensionistas e todos aqueles que dependem da nossa previdência. Esse é homem que não se vende. Realmente, o que vocês viram. Que Deus nos proteja e proteja esse senador. Porque é difícil você encontrar hoje um político que venha falar justamente na base do seu governo. Falar em benefício do povo. Geralmente, quando faz parte do governo, esquece. Esse não, é diferente. Se gostou do vídeo, dê seu like. Se você entende que meus vídeos têm relevância jurídica, não se esqueça de se inscrever no meu canal. E fiquem todos com Deus.